Minha gente querida, com vocês nesse momento, Pastor Onéas César Filho, novamente na continuação do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos num dos capítulos principais do livro da Revelação para entender a grande tribulação que virá ao mundo e o líder dessa grande tribulação, o chamado Anticristo, a besta leopardo. Nós vamos continuar. Vamos, portanto, à continuação do nosso estudo do Apocalipse. Aí está. Nós vamos começar pelo verso 8, esta aula. Mas antes de nós lermos e explicarmos, eu quero que você entenda uma coisa. A vinda desse homem será, primeiramente, todos nós sabemos, uma coisa da parte de Satanás, do diabo, do dragão, a antiga serpente. Mas veja, Satanás procurará imitar a vinda, o ministério e a obra do Senhor Jesus Cristo. Daí o nome desse enviado, desse falso Messias, Anticristo. Como foi profetizado, veja, na lei, nos profetas, na palavra de Deus, também está sendo, de certo modo, profetizado que o mundo receberá um governante mundial. Nós vimos na nossa aula passada já um pouco do perfil desse homem, que ele será um enviado de Satanás à terra, se comportará e se mostrará como, digamos assim, o verdadeiro Cristo, com muita sutileza, querendo mostrar que o outro Cristo, que é o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro, que o outro era falso, que não trouxe a paz ao mundo que prometeu. E dirá, tantas guerras, tanta desunião, tanto desamor no tempo do chamado cristianismo, terá isto sido algo verdadeiro e ele se mostrará como o dono e o propiciador da verdadeira paz ao mundo. Tudo na sua pessoa, no seu reinado, digamos assim, no seu império, fará parecer que ele de fato é, veja, de fato, de certo modo, o Cristo verdadeiro. Daí ele vir do enganador, do pai da mentira, que é o diabo. Vamos lá? Então vamos por esse caminho, vamos continuando. Verso 8, abra sua Bíblia neste momento e vamos continuar, ok? Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram quem? A besta, os que não tinham seus nomes no livro da vida. Que bom vermos que os filhos de Deus, naqueles dias, nos dias da grande tribulação, não se dobrarão diante desse Baal. Tal será o engano que muitos prestarão culto a esse homem do pecado, aclamando ele e o seu tempo como modelos de perfeição e paz na terra. Disto advirão as blasfêmias contra o Senhor Jesus, zombando-se dele como príncipe da paz. Veja bem que não adoraram a besta os que não tinham os seus nomes, que adoraram a besta os que não tinham os seus nomes no livro da vida. É o que está escrito neste verso que nós lemos, Aí está. E diz que foi morto desde a fundação do mundo, Está escrito no final do versículo que nós lemos. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui merece uma explicação do pastor Onéas. Eu creio que nós vamos ter ainda mais uma aula sobre esse capítulo tão importante. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas pastor, como desde a fundação do mundo se foi há 2000 anos atrás que Jesus morreu na cruz?
É porque no coração de Deus, o Pai, o Filho já estava entregue por nós desde a eternidade. Quando o mundo foi fundado, já estava. O Cordeiro de Deus já estava morto no coração do Pai, porque Deus já tinha decidido: eu vou criar um ser chamado homem, a minha imagem conforme a minha semelhança. Amarei este ser, colocarei todo o meu amor sobre ele, cercarei ele de esplendor, de glória, vou coroá-lo de glória e de honra, como diz o Salmo 8. Mas ele vai pecar contra mim. Meu filho, você um dia vai descer para morrer. No coração do Pai, o Filho, Jesus Cristo, já estava morto. Veja bem, a Bíblia explica isto. Mesmo como Abraão, que no seu coração Isaque já estava morto quando ele saiu para ir ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Ele levou o seu filho Isaque bem vivo, mas no coração dele Isaquinho já estava morto. Vale essa explicação do cordeiro que foi morto ou esteve morto desde a fundação do mundo. Amém? Deus é um Deus presciente, ele sabia e assim ele fez. Vamos seguir em frente? Chamo você a atenção para este fato. Serão esses dias um tempo do mais terrível engano, com uma falsa paz, aparentemente como não houve no passado, no surgimento do Messias Jesus. Isso será objeto de comparação, mostrando uma falsa lógica. Só os assinalados permanecerão fiéis ao Senhor. Você lembra que no capítulo 7 nós vimos que um anjo disse ao outro: não toques na terra, no mar, não toque nas florestas, nos rios, enfim, na criação ou na natureza, até que hajamos assinalado os filhos do nosso Deus. Isso não alcançará os assinalados, mas o mundo em geral vai cair nesse engano, porque ele virá como se ele fosse mesmo um Cristo, e o Cristo verdadeiro, mas tudo coberto, revestido de engano. Engano. Em princípio sutil, pacificador, exatamente assim, uma figura quase que exata, não digo exatamente, mas enganosamente, como um príncipe da paz. Aí está, não é? De modo muito sutil, o falso Messias levará o mundo a pensar que ele estará trazendo uma paz que não houve igual no tempo de Jesus. Isso levará muitos a descrer do verdadeiro Messias. Tá, aí está. Vamos lá, versos 9 e 10. Vamos ler? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu destaquei: quem tem ouvidos, ouça. Em outra oportunidade, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em meio a todas essas mazelas, esses enganos, o Senhor Deus dá uma palavra de alento ao seu povo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. O Senhor quer mostrar a seus filhos que ainda que o anticristo e suas forças matem e destruam, eles receberão o que semearam. Eles farão tudo isso, mas cairão no próprio abismo que cavaram, pois no tempo próprio o Deus justo se levantará em juízo contra eles. Além disso, a Bíblia está cheia de advertências. Vamos ver? Diz lá: aqui está a paciência e a fé dos santos. É também uma frase que eu destaquei. O Senhor deseja que os seus filhos confiem em que Ele está no comando de tudo e que no tempo próprio dará a cada um segundo as suas obras. Por isso Ele disse: sede pacientes na tribulação. Está na palavra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Chegará o tempo, o dia da vingança do Senhor.
Para um tempo de tão terrível engano, paciência e fé serão necessárias para não se cair no engano. Paciência e fé serão necessárias para não se cair no engano da falsa paz que esse iníquo trará. Aí está, né? A paciência e a fé dos santos. Por que a paciência e a fé dos santos? Primeiro Deus mostra, olha, sejam pacientes. Mas veja, primeiro ele mostra, quem levar em cativeiro irá. A Bíblia explica a Bíblia é um livro de leis. E ela diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A Bíblia diz, com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Isso também se aplicará ao anticristo e às suas forças, aqueles que deixaram de colocar a marca da besta na testa e nas mãos. O Senhor está dizendo, olha, o juízo deles é certo, na hora própria eu me levantarei. Eu me lembro de Jó. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus pode se levantar sobre a terra para defender, para abençoar, veja bem, para responder em amor, como fez com Jó. Mas Deus também se levanta sobre a terra para julgar e para dar fim a qualquer forma de iniquidade. Mas agora ele diz, veja bem, para os seus santos, para os seus filhos, sejam pacientes. Sejam pacientes. Eu já disse que quem levar em cativeiro irá. Mas sejam pacientes e tenham fé. Aguardem, porque eu vou agir. Não vou tardar. A minha justiça não tardará. É um momento em que ele fala aos seus filhos no momento da tribulação. Vamos ao verso 11. Agora vamos encontrar algo importante também. Vai surgir a segunda besta. Vamos lá? E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro e aos de cordeiro, e falava como o dragão. Aí está, uma besta semelhante a um cordeiro. É também chamada de falso profeta. Essa besta cordeiro, é chamada de falso profeta. No início do capítulo 13, nós vimos a primeira besta chamada de besta leopardo. Essa fora ferida de morte, mas a sua chaga mortal fora curada. Nós vimos isso no início do capítulo 13. A besta leopardo é a personificação do Império Romano em um homem, o anticristo. Logo, essa besta cordeiro, agora a besta cordeiro, é alguém que virá trabalhando para a implantação desse governo iníquo e contribuindo para o fortalecimento do anticristo. Nós ainda vamos ver muito isto. Será um líder espiritual. A besta leopardo, a besta cordeiro, será um líder espiritual que dará apoio espiritual à besta leopardo, na tentativa de se assemelhar, veja bem, ao Espírito Santo. É até duro nós falarmos isso, mas essa besta cordeiro, ela tentará se fazer semelhante ao Espírito Santo na sua obra junto a Jesus, quando ele esteve na terra em sua forma humana, né? Então, se assemelhar ao Espírito Santo, que deu apoio espiritual ou guiou Jesus, homem, no seu ministério. A chaga mortal que fora curada é o Império Romano, que será restaurado nesse tempo. Nós ainda vamos falar sobre isso. Agora veja, essa besta cordeiro diz, falava como o dragão. Como profeta, entre aspas, como profeta dele, do dragão, a besta cordeiro virá falando com astúcia, engano, mentira, seduzindo com falsos sinais, como veremos adiante. E muitos se admirarão do poder desse falso profeta, e o que é mais triste, o seguirão. Observe o seguinte, leopardo, como já vimos, é símbolo de força, de poder, suas garras, seus dentes de destruição. Cordeiro é símbolo de figura de mansidão. Podemos entender claramente que a primeira besta é um agente do poder político que virá sobre o mundo, o anticristo, a besta leopardo. A segunda besta, essa que estamos vendo, a besta cordeiro,
ou falso profeta é um agente do poder religioso que dará apoio espiritual ao anticristo, a primeira besta. Por isso, a sua figura de cordeiro, que também podemos considerar como um animal ligado ao altar, ao sacrifício. O anticristo, o governante político, ele será alguém terrível, ainda que na primeira metade da semana de anos se mostrará calmo, tranquilo, pacificador, querendo mostrar-se como o Senhor Jesus Cristo, mas passando uma ideia de que ele é verdadeiro, o verdadeiro príncipe da paz, e que aquele outro não foi. É assim que ele dirá. É um tipo já de blasfêmia. Eu até tenho certo temor de dizer isso. Mas esse líder religioso, a besta cordeiro, será realmente como um cordeiro. Será alguém manso, será alguém com palavras sutis, com palavras suaves. E hoje nós já temos um determinado líder mundial que é assim, sempre falando de modo manso, sempre com aquela aura de santidade. E nós vamos chegar nisto aí e vamos abrir isto também. Tudo que eles fizerem será um paralelo, uma imitação do Senhor Jesus Cristo, como nós ainda veremos, e do Espírito Santo que guiou Jesus na terra, mas eles o farão de modo distorcido. Verso 12, vamos ler o verso 12? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz com que todos adorem a besta, a primeira besta, a besta leopardo, o anticristo. O falso profeta, ele será o encarregado da parte espiritual, na verdade de profunda feitiçaria do governo do anticristo, e levará as multidões a adorarem esse anticristo, a primeira besta. O objetivo da besta cordeiro é levar os homens a se submeterem e adorarem a besta leopardo, o anticristo. Durante todo esse trabalho, temos colocado aqui o que a Bíblia mostra, que o sonho entre aspas, original de Satanás é ser semelhante ao Altíssimo. Assim, ele busca imitar as coisas de Deus e particularmente o plano de Deus para a redenção do homem, mas em sentido inverso, lutando pela destruição do homem. Jesus veio salvar o homem. O anticristo virá, veja bem, para destruir o homem, a humanidade, embora não vá conseguir, mas o Senhor Jesus Cristo conseguiu a vitória na cruz. Ele alcançou essa vitória, ok? Embora pareça uma comparação grosseira, olha o que vem agora, gente, olhem o que vem agora. Embora pareça uma comparação grosseira, devemos considerar o seguinte: assim como existe a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo procura imitar o Deus Trino. Ele procura imitar, não consegue efetivamente. Veja, porque ele é príncipe de trevas. Ele procura imitar o Deus Trino, tentando compor a sua, entre aspas, trindade. Olha, eu vou te falar aqui antes. Veja que coisa, até isso Satanás procurará fazer. Nós conhecemos, eu falo com profunda reverência, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo também vai tentar compor, entre aspas, a sua trindade. A operação de uma trinca, na verdade, uma trinca, de um trio maligno na terra, querendo parecer-se com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver isto? Aí está, vamos lá. O diabo, que é o dragão, a antiga serpente, tenta imitar Deus Pai. O anticristo, a besta leopardo, tenta imitar o Filho, Jesus Cristo, ou Jesus, né? O falso profeta, a besta cordeiro, o líder religioso, tenta imitar o Espírito Santo. Eu vou repetir isso é tão grande. Veja como ele tenta formar um trio para se parecer com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo, o dragão, tenta imitar Deus Pai. O anticristo, besta leopardo, tenta imitar o Filho, Jesus.
E o falso profeta, a besta cordeiro, o líder religioso, tenta imitar o Espírito Santo. Isso nos faz lembrar do sonho antigo de Satanás. Está em Isaías 14:14. Serei semelhante ao Altíssimo. Minha gente, por isso que a gente vê lá no início do capítulo 13, da restauração do Espírito Santo, da restauração do Império Romano. Perdoe o pastor por essa palavra. A restauração do Império Romano. Já começa pela origem. Quando Jesus veio, nasceu em Belém de Maria, Israel estava e o mundo sob o domínio do Império Romano. Também Satanás virá através do seu anticristo, trazendo o seu enviado, o seu falso Messias, entre aspas, sob o domínio mundial do Império Romano. Aí começa a tentativa de se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Como, veja bem, Jesus veio, executivo da salvação, desceu, se fez homem, foi guiado pelo Espírito Santo e por ordem, plano de Deus o Pai, assim também, veja, Satanás tentará fazer, formando esse trio que nós vimos ainda há pouco. Eu nem vou mais repetir isso, é repugnante. Mas ele formará esse trio, buscando imitar o Altíssimo em seu sentido ou em seu aspecto trino. Eu vou precisar dizer do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está, não é? Você que assiste este vídeo, esteja certo de que escrevo isto com a maior reverência e temor ao Deus Trino, santo e puro, a quem sirvo em meu espírito, alma e corpo. Satanás tenta, nessa composição satânica, comparar-se a Deus em relação ao Pai. Ele coloca o anticristo, o seu Messias, tentando compará-lo ao Senhor Jesus Cristo, o Filho, e coloca o falso profeta, a besta cordeiro, o líder espiritual do governo iníquo, tentando compará-lo ao Espírito Santo. Veja o engano e veja o desejo original de Satanás, do dragão, da antiga serpente, de fato de ser semelhante ao Altíssimo e como que compor um plano paralelo, semelhante ao plano da salvação que já foi executado em grande vitória. Vejamos o que nos diz João. Ele, o Espírito Santo, não é? Me glorificará. João 16:14. Tentando imitar o Espírito Santo, o falso profeta buscará glorificar o falso Messias, o anticristo. Assim como o Espírito Santo nos leva ao conhecimento do Senhor Jesus, bem como a adoração do seu nome, o falso profeta tentará fazer o mesmo. A palavra diz sobre o Espírito Santo. Veja bem, a palavra diz sobre o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Também aqui, o falso profeta, o líder religioso, tentará uma obra, entre aspas, semelhante, mas fazendo a sua obra pelo avesso, guiando os homens em toda a mentira, em todo o engano, porque nele não há verdade e nunca se firmou nela, nunca podendo ser realmente igual, um imitador perfeito do Altíssimo. Sua imitação será altamente enganosa, ok? Vamos continuar. Assim como o Pai enviou o Filho para salvar os homens e enviou o Espírito para guiá-lo, né, em seu ministério, o Senhor Jesus Cristo, né, Satanás, invejoso como sempre foi, buscará o seu Messias, entre aspas, enviará o seu Messias, entre aspas, para destruir os homens como nunca antes e para guiá-lo nessa sua missão diabólica. Enviará também o falso profeta, que com sinais de prodígios, de mentiras, feitiçarias, encantamentos, etc., levará as pessoas a adorar a besta. Vale lembrar o sonho de Lúcifer, sonho, novamente entre aspas, o sonho de Lúcifer, escrito em Isaías 14:14. Pastor, reafirma, subirei acima das mais altas nuvens e serei
semelhante ao Altíssimo. Eu creio que você esteja vendo, eu estou dando bastante ênfase, porque desde o Império Romano, sob o qual Jesus Cristo veio no passado, ele será restaurado, ele vai surgir do mar, no seguinte, vai se levantar debaixo do abismo e não virá de cima. E sob esse Império Romano restaurado, virá o Messias, entre aspas, do diabo, guiado e assessorado espiritualmente por esse líder religioso, o falso profeta, a besta cordeiro. Ainda algo tão impressionante que não podemos deixar de colocar aqui. Já há no mundo um homem pregando sobre o movimento de nova era, que se diz o precursor do Cristo da nova era, que está para ser revelado. Ele está afirmando que esse homem já está no mundo. O anticristo, ele diz isso. Ele já está no mundo, está sendo preparado para o momento certo. Eu, pastor Anés, creio nisto. O que falta é o tempo próprio da sua aparição pública. Ele já tem também uma oração chamada de a grande invocação, que busca ser semelhante à oração do Pai Nosso. Nessa oração, eles invocam a vinda do Senhor, Maitreya. Já dá para vermos como a palavra de Isaías 14:14, que acabamos de citar, é grande. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu vi há uns anos atrás, eles agora sossegaram. Estão falando bem menos, mas eu vi de umas comunidades, ou uma comunidade que tem em Brasília. Brasília é cercada de comunidades esotéricas, de altíssima feitiçaria. E eu vi um grupo de adoradores que esperam essa nova era, clamam por ela e clamam por esse Senhor e já anunciam também que ele está vivo no mundo e vai aparecer um dia. Eu vi eles fazendo um culto, um tipo de culto e uma invocação semelhante, mas distorcida, da oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a oração deles era uma invocação, assim, parafraseando o Pai Nosso e dizendo, né? Senhor Maitreya, nosso Pai, venha, venha, venha o Senhor, venha a terra, o Senhor venha a terra, clamando que ele venha à terra, que venha o império dele, o reino dele. Eu ouvi essa oração e eles fazendo uma filmagem, eles fazendo essa oração de invocação totalmente, ela vai discorrendo aparentemente igual ao Pai Nosso, parafraseando o Pai Nosso. Já se espera e já se invoca que ele venha à terra. Aí está, vamos aos versos 15 e 13 a 15. Nós precisaremos ler esses versos de uma só vez, porque há um entendimento único aí. Vamos ler? E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, a besta cordeiro, não é? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fizesse, na presença da besta, o anticristo, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aqui começa a surgir uma imagem do anticristo, da besta. Pois bem, vamos lá, destaquei, e faz grandes sinais. É uma ilusão pensarmos que o diabo não tem poder para operar sinais. A própria Bíblia o diz. E essa besta operará sinais tão grandes, sempre apontando para a primeira besta, o anticristo, a besta leopardo, que muitos mesmos hão de ficar fascinados pelos seus enganos e se prostrarão diante do anticristo e se farão súditos do seu império. Esse texto fala, veja bem, que a besta cordeiro, o falso profeta, o líder religioso, ele será um grande feiticeiro, com poder sobrenatural. E ele faz descer até fogo do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido fazer. Lhe foi permitido fazer na presença da primeira besta,
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Essa é a besta, ou o anticristo, a besta leopardo. Então, esse líder religioso, ele, veja bem, ele fará uma imagem, determinará a feitura de uma imagem da besta, do anticristo. Aqui surge o elemento idolatria. Vamos fazer uma imagem de sua excelência, o grande líder mundial. E olha, vamos deixar para a próxima aula, porque isso é tão importante. Mas eu quero dizer a você, vai surgir algo que é uma profecia. O Senhor está me levantando para falar a essa geração. A quantos quiserem ouvir, é uma palavra profética. Nós vamos ver na nossa próxima aula como é essa imagem da besta. Mas aqui já surge um ídolo que parecerá ter vida. Não será exatamente, não estará nos limites das imagens que a gente conhece, de elementos, até de pessoas, não é? Imagens de gesso, de metal, de madeira, dessas coisas. Será algo terrível, tecnológico e muito maior, que vai falar, porque vai receber, como se fosse espírito, para falar. A imagem do homem do pecado, o anticristo, a besta. Isso será muito importante e nós vamos ver na nossa próxima aula. Não perca, mas não perca mesmo, porque é muito importante. E virá aqui uma palavra profética. E essa imagem da besta, adianta você, já está no mundo, está apenas sendo aperfeiçoada e vai falar. Ao contrário, repito, ao contrário das imagens de escultura que são mortas, que são inanimadas, que se cair no chão quebra, imagens de madeira que se botar fogo, elas ou derretem em fundição ou então queimam. Vamos à nossa próxima aula, na graça do Senhor, na próxima terça-feira. Eu, pastor Onéias, espero você. Esse capítulo está sendo muito importante. Eu acredito que esse homem já esteja no mundo, sim, já está sendo sim preparado para no momento ele aparecer e enganar o mundo. Tudo isso será principiado pelo arrebatamento da igreja, que já está mais próximo do que possamos pensar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde rica e abundantemente. Até nossa próxima aula. Não perca, em nome